dia, pessoal. Bom dia, ouvintes da Melodia FM. Nós estamos ao vivo no programa Espaço Mulher. Hoje, nessa terça-feira, nós estamos aí com uma programação incrível para você. Então, fique ligadinho pelos nossos canais, pela Rádio Melodia FM 87.9, para que você possa acompanhar todos os nossos assuntos, nossa conversa, nosso bate-papo hoje está maravilhoso. E hoje a gente tem o prazer de receber a nossa convidada maravilhosa, Karine Rezende, que já está aqui conosco. Karine é enfermeira, ela é administradora hospitalar e ela tem uma empresa de requalificação de profissionais da área de enfermagem. E hoje nós vamos falar sobre esse empreendedorismo maravilhoso, essa mulher fantástica que veio direto de Itororó, nossa cidade aqui vizinha, para poder bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vinda, Karine, é um prazer ter você aqui. E eu vou pedir para que você já comece se apresentando, falando um pouco mais sobre quem é você. Bom dia, Kênia. Bom dia, ouvintes da Rádio Melodia, tá? É para mim um prazer estar aqui, aceitar esse convite, poder trazer um pouquinho da minha história, trazer um pouquinho da enfermagem, trazer a possibilidade de inspirar outras pessoas a também construírem as suas histórias e um dia estarem aqui também, tá? Que maravilha. Sou grata a você porque a possibilidade de estar aqui é justamente por poder ter você como uma mulher inspiradora. Ai, então, que legal. Estar ao lado de pessoas que nos inspiram, ela acaba abrindo portas para que a gente também queira reproduzir aquilo que nós aprendemos com essas mulheres, tá? Sou enfermeira, tá? Sou da cidade de Itororó, como você falou. Sou enfermeira há 18 anos, mas já estou na área de saúde há 25 anos, tá? Eu primeiro comecei como agente comunitário de saúde, tá? Por morar numa cidade pequena, a gente não tinha possibilidade de emprego. Foi o primeiro concurso público que eu fiz, passei. E ali foi a minha possibilidade de ingressar na faculdade. Eu estudei aqui em Conquista por 2 anos e meio, estudei História por 2 anos e meio. Legal. Na verdade, a minha vontade era ser advogada, não era ser enfermeira. Aí estudei História por 2 anos e meio, porque meu primeiro vestibular eu perdi para Direito, mas passei para a História. Eu falei, vou estudar para não ficar sem fazer nada. Sim. E continuei estudando para poder tentar Direito. Nisso aí, eu passei no concurso, fui trabalhar como agente comunitária, e aí o Direito morreu. Depois que eu me envolvi na área de saúde, eu tive curiosidade de fazer enfermagem, e eu lembro que com 6 meses que eu já estava na faculdade, minha mãe perguntou, minha filha, se você quiser trancar enfermagem e você mudar para o que você tem vontade, você pode fazer. Eu já não queria mais, porque eu acabei me apaixonando. Eu costumo dizer que a enfermagem, ela mudou a minha vida por completo, porque essa sensibilidade que a enfermagem ela nos dá, ela me mostrou que eu poderia ser um ser humano melhor, mais sensível, mais justo. Então, a enfermagem, ela é a base dessa minha construção, não só como profissional, mas como pessoa também. Bom, então a enfermagem, na verdade, num primeiro momento não foi uma escolha, você foi escolhida pela enfermagem, né? Que legal. E como é que foi esse chamado, assim? Como é que isso transformou sua vida? As suas escolhas, à medida que você foi fazendo o curso, como é que esse chamado foi se construindo? Na verdade, eu sempre busquei de Deus algo que eu pudesse ajudar as pessoas. Perfeito. E apesar de ter aquela paixão pelo direito, eu sabia que se eu fosse para o direito, eu iria me envolver na profissão e muito pouco eu teria dessa relação mesmo de cuidado, dessa relação de atenção com as outras pessoas. E a enfermagem, ela me mostrou isso. A enfermagem, ela me mostrou que existia um lado humano em mim e que eu poderia usar isso para minimizar a dor do outro. Uau. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos e às pessoas que convivem comigo que a única coisa que o diploma ele me dá é só a possibilidade de ajudar alguém de forma melhor, com a qualidade profissional que a enfermagem me dá. Então, o meu diploma, ele só me deu conhecimento para poder tornar a vida das outras pessoas muito melhor do que elas já eram. Perfeito, perfeito. Bom, com toda essa história incrível que você está me contando, acredito que você encontrou lá no princípio desafios, né, em relação à carreira como enfermeira. Me fala um pouco, quais foram os principais desafios que você enfrentou? O primeiro desafio que eu enfrentei é o fato de que eu moro em Itororó e estudava em Itabuna. Então, aí eu acordava todos os dias para a faculdade, todos os dias às 4 da manhã. Nossa. Ia para a faculdade às 4 da manhã, estudava, chegava em Itororó 2h30, 3 horas da tarde, ia trabalhar até 9, 10 horas da noite, porque eu precisava trabalhar.
Perfeito. E aí ela estudava na faculdade particular, apesar de ter FIES, mas naquela época o FIES não era 100%, então eu precisava trabalhar. Ainda tinha o transporte, xerox e todas aquelas coisas. Então foram 4 anos e meio em que, para concluir a faculdade, eu precisava do trabalho. Então, a primeira dificuldade que eu enfrentei foi aí. Depois, no pós me formar, depois que eu saí da faculdade, essa questão de a gente estar em cidade pequena, e em cidade pequena tem muito da questão das relações políticas. Sim. Tá? Os empregos estão muito ligados às questões políticas. Sim. E por mais que a gente se qualifique, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, chega uma hora em que ninguém quer saber se você é bom realmente. Quer saber quem foi o candidato que você acabou apoiando. E eu lembro que na minha época de estudante eu tinha um sonho. Meu sonho era trabalhar no SAMU 192. E a minha primeira especialização, quando eu fiz, eu ainda era estudante. No meu último semestre, eu fiz a minha especialização. Comecei a fazer minha especialização em urgência e emergência. 6 meses depois que eu concluí a faculdade, eu já havia até concluído a minha especialização. E eu lembro que os meus colegas diziam assim, tu vai estudar isso para tu trabalhar onde? E eu dizia assim, um dia eu vou levar o SAMU para Itororó. E eu sempre dizia isso para os meus colegas. Bacana. E eu lembro exatamente que quando a proposta de regionalização do SAMU saiu, a proposta de ampliação do serviço saiu, eu fui justamente a enfermeira que foi convidada para poder fazer parte disso aí. Tá? E por incrível que pareça, eu não fui buscar isso. Eu fui convidada para fazer isso. E me veio à memória aquilo que a Bíblia diz que as bênçãos virão atrás de nós. Verdade. Tá? Então, os meus verdade. sonhos, exatamente como eu sonhei, ele chegou até a mim. E depois o SAMU eu fiz parte da proposta de implantação do SAMU. Coordenei o SAMU, estive no SAMU por quase 14 anos. Tá? Perfeito. Eu saí do SAMU agora tem quase 8 meses. Mas por quase 14 anos eu estive à frente do SAMU e eu lembro das promessas que eu recebi quando eu era lá. Então, apesar de todas essas dificuldades que a construção profissional ela nos traz, eu sempre busquei ser um profissional melhor. Eu queria ser a melhor profissional na área em que eu estava. Perfeito. Então, se eu estava no PSF, eu queria ser a melhor enfermeira do PSF. Se eu estava dentro do hospital, eu queria ser a melhor enfermeira dali. Se eu estava dentro do SAMU, eu queria ser melhor em tudo aquilo que eu fazia. Então, hoje eu estou cursando a minha 7ª especialização. Sim. Tá? E eu sei que virão outras. Porque tudo aquilo que eu crio, uma curiosidade, eu quero aprender um pouco mais. Tá? Então, à medida em que essas curiosidades elas vão chegando, que as oportunidades elas vão chegando, eu vou tentando me tornar a melhor naquilo ali. Maravilha, maravilha. Incrível isso. Então, a gente vê que você trilhou um caminho e a gente sabe que tudo que a pessoa se predispõe a fazer, quando ela busca conhecimento, que ela vai... E esse conhecimento, ele gera crescimento... isso leva ela a lugares maiores, sim. Possibilidades maiores, a acessos melhores também. E sobre isso a gente vai falar agora sobre essa transição, porque além de enfermeira, você é uma administradora hospitalar. Sim. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre como é essa atuação, como é que surgiu esse momento na sua vida em que você se tornou administradora hospitalar. E fala um pouco para a gente, né? Quando é que você percebeu que você poderia também ampliar a sua atuação para se tornar administradora hospitalar? Certo. Na área da enfermagem, a área de todos os cursos da saúde, a área de enfermagem é a única que ela tem parte do seu currículo voltado para a área de gestão. Então, sim. Nós já aprendemos a gerir desde que estamos na faculdade. Perfeito. E a gente acaba fazendo isso nas unidades de saúde, a gente acaba fazendo isso dentro dos nossos postos de saúde, dentro do ambiente hospitalar. Então, dentro do meu postinho de enfermagem ali, eu tenho que gerir aquilo ali, eu tenho que administrar aquilo ali. A possibilidade de me tornar administradora hospitalar, eu percebi que era a única em que eu poderia crescer profissionalmente e ajudar os meus colegas a crescerem também. Porque isso, de certa forma, a enfermagem é uma profissão extremamente desvalorizada em nosso país. Se a gente comparar com outros países, a gente percebe o quanto a enfermagem ela é desvalorizada, ela é desrespeitada. A gente viu inúmeros vídeos circulando nas redes sociais da semana passada de violência contra os profissionais, o desrespeito, a violência de fato, a agressão física, como a gente presenciou. E a administração hospitalar veio por uma curiosidade. E nesta curiosidade, eu acabei fazendo uma especialização, passei num concurso público na cidade de Macarani. Vou fazer agora quase 18 anos que eu passei nesse concurso. Mas eu lembro que na época, por questões políticas, eu não conseguia assumir o concurso público. Eu fui chamada, fui tomar posse. Quando chegou lá, eu já não permitiram que eu tomasse posse.
Aí outra pessoa tomou posse em meu lugar, que havia passado depois de mim, eu entrei na justiça e acabei assumindo 4 anos depois. Sim. E me tornar administradora hospitalar daquela instituição, ela me propiciou um crescimento pessoal incrível, que foi a possibilidade de estar em uma cidade pequena, mas com todas as oportunidades que muitas cidades elas não ofertam. Então, Macarani, para mim, o Hospital de Macarani, para mim, ele é um referencial de aprendizado, ele é um referencial de assistência. É um lugar onde eu me construí profissionalmente, porque, de certa forma, não foi apenas a minha capacidade, mas também a permissão que me foi dada naquele lugar para eu poder me construir profissionalmente. Perfeito. Depois de lá, eu tive a oportunidade de administrar outras instituições, de estar à frente de outras instituições, mas lá eu já estou há mais de 14 anos. Então, eu vejo a possibilidade de administrar uma instituição como a possibilidade de ajudar a enfermagem a crescer enquanto profissão. Então, lá eu percebo que todos os cargos de liderança em que eu assumo, eu entendo que é uma oportunidade de levar um pouquinho desse crescimento da enfermagem. Perfeito. A enfermagem ela tem muito a oferecer. A enfermagem ela é extremamente desvalorizada e desrespeitada. Mas eu costumo dizer que a enfermagem ela não foi construída no fundo de quintal. A enfermagem ela não foi construída porque alguém achou que a enfermagem era bonitinho. A enfermagem não foi construída porque o médico achava que ele precisava de uma empregada em especial. Não. A enfermagem ela foi construída porque alguém chamado Florence Nightingale olhou a visão que a enfermagem ela poderia se tornar realmente uma peça importante desse processo assistencial. E foi isso que ela fez, ela transformou a enfermagem numa ciência, a ciência do cuidado. A ciência capaz de mudar a vida não só dos nossos pacientes, mas todas aquelas pessoas que se permitam, os profissionais que se permitam viver a paixão da enfermagem, que se permitem viver a enfermagem enquanto ciência. Eles têm a possibilidade de enxergar a grandiosidade que a profissão da gente traz. Que maravilha, Karine. Gente, incrível. Olha, você que é profissional da área de enfermagem, a Karine é uma grande referência. E você também que está cursando, você que se interessa por esse universo, esteja aqui ligadinho, porque ainda tem muita coisa. Nós vamos agora para o nosso apoio cultural, é rapidinho, e a gente já vai estar de volta com esse bate-papo maravilhoso aqui nos estúdios. O Espaço Mulher volta já! A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Vem no zap do Mix Mateus, salve nosso número 98992020090 e receba as melhores ofertas do Mix Mateus direto no seu celular. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. A 100 pau peito bovino congelado é Friboi, com osso quilo 23,80. Arroz agulhinha tipo 1 tio urbano 1 quilo 4,78. Carré suíno congelado quilo 15,90. Ofertas válidas até 20 de agosto. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. A hora de comprar barato é agora. Vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo. Vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem. Tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem. O crediário
mais fácil do Brasil. Essa nacional. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível, mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo, nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado, anuncie no rádio. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta ao programa Espaço Mulher. Hoje aqui recebendo Karine Rezende, que é enfermeira, administradora hospitalar, e ela também tem uma empresa de requalificação de profissionais da área da enfermagem. E nós estamos falando sobre essa trajetória inspiradora dessa mulher que, além de enfermeira, atua como administradora dentro dessa área de gestão e de liderança, também inspira e desenvolve um trabalho incrível com outras enfermeiras que também são empreendedores, né? A gente está entendendo um pouco mais sobre essa linha de como funciona o empreendedorismo também dentro da área da enfermagem, que é uma possibilidade importante, né, para quem está entrando para o segmento de pensar um pouco fora da caixa, né, Karine? E trazer novas possibilidades aí para o mercado, além de concursos ou de trabalhar em algumas instituições, também desenvolver o seu trabalho como empreendedor. Mas nós estamos falando aqui sobre a evolução profissional de Karine. Ela falou um pouco sobre esse momento, como ela percebeu e ampliou a sua atuação para de administração hospitalar. E, Karine, dentro desse processo de transição aí que você viveu, quais foram as habilidades de liderança e gestão que você mais precisou desenvolver nessa transição? Comunicação. A comunicação ela é um desafio. A comunicação, neste mundo moderno hoje, mais ainda. A comunicação ela é um divisor de águas. Saber se comunicar, saber... não só as palavras, sim, mas as pequenas atitudes, os pequenos gestos, eles falam muito mais do que 1 milhão de palavras que a gente pode dizer. É verdade. E como líder, a maior dificuldade que eu sempre enfrentei foi a questão da comunicação. E eu tive que desenvolver isso ao longo do tempo, tá? Porque, de certa forma, eu tenho uma forma muito bruta de falar. E eu tive que ponderar isso. E eu tive que aprender a importância do olhar no olho, a importância de valorizar os detalhes. Porque ao longo dessa trajetória, a coisa mais importante que eu aprendi é que todos nós somos recheados de 1 milhão de virtudes. Mas a gente passa tanto tempo olhando para os defeitos. Se eu perguntasse para você aqui agora, quem fala para mim 5 defeitos? Você falaria numa facilidade imensa. Mas se eu dissesse para você, fala para mim 5 qualidades, você passaria um tempo pensando. Talvez por coisas que você poderia dizer, que eu poderia pensar, não, se acha demais. Ou então, ela está achando que ela é isso aqui, ela nem é isso tudo. E a gente fica com muito medo do julgamento do outro. E por mais que as pessoas que trabalham com a gente na liderança, que os nossos liderados, eles tenham diversos defeitos, eles têm 1 milhão de qualidades que eles mesmos não enxergam. E o meu maior desafio ao longo desse tempo todo foi fazer com que esses liderados, eles entendessem que dentro do nosso ambiente de trabalho, quem precisa falar mais alto são as minhas qualidades. Os meus defeitos diante das minhas grandes qualidades, eles se tornam insignificantes. E aí a gente aprende a conviver com o defeito do outro, porque a gente entende que as qualidades deles são muito maiores. E como líder, eu sempre busquei trazer à tona aquilo que os meus liderados eles têm de bom. Eu quero que eles encontrem isso. Eu quero que eles busquem. Talvez eu tenha uma dificuldade de conversar, mas eu sou extremamente proativa. Então, vou utilizar a sua proatividade, vou utilizar a facilidade de comunicação que o outro tem, tá? Às vezes, você não é tão disponível. Às vezes, você não tem essa mesma paixão que eu tenho pelo meu trabalho. Mas você é responsável, você cumpre horários, você cumpre tudo aquilo que lhe é determinado. Mas eu tenho outra pessoa que é extremamente relapsa com horários, mas é apaixonado e morre
pela instituição onde ele está inserido. Então, quando nós aprendemos a nos comunicar, quando nós aprendemos a ver o outro como ele é em sua essência e a respeitar a individualidade, a gente consegue utilizar todas essas qualidades e minimizar o defeito. Então, a coisa que eu consegui desenvolver ao longo do tempo foi essa visão minha sobre o outro, enxergar o outro em todas as suas qualidades, independente dos seus defeitos. E a possibilidade de me comunicar com essas qualidades. Maravilha. Olha só, gente, que ensinamento poderoso. E realmente, assim, a liderança, ela precisa de ter essa habilidade, de ter essa percepção que você está falando. Cada pessoa tem um perfil, e eu falo muito sobre perfil comportamentais na minha narrativa, por ser especialista nesse segmento e ser uma das linhas de relacionamento que eu trabalho. Então, cada pessoa tem uma forma muito peculiar de comunicar. E quando o líder não tem essa sensibilidade de perceber, ele acaba deixando de extrair muita coisa positiva do seu liderado por não ter essa habilidade de comunicação. Então, a comunicação, ela é um eixo central de qualquer líder, qualquer pessoa que queira se desenvolver como líder. Mais de 73%, se não me engano, isso é um dado estudado científico publicado em algum estudo, acho que 73% do tempo do líder ele passa comunicando. Sim. Então pense comigo, se 73%, ou seja, a maior parte da atividade do líder, ele está ali comunicando, ele está interagindo com as pessoas, ele está inspirando, ele está comandando, e tudo isso envolve a comunicação. Então, quanto mais clareza esse líder tiver na comunicação, quanto mais conexão, e aí o que você falou é justamente esse teu olhar, é o olhar que gera conexão com a pessoa. Eu preciso entender como é que eu posso explorar mais essa pessoa de forma a trazer o melhor, de forma a não elevar a percepção sobre o foco sobre os defeitos, os pontos de melhorias, mas a gente trazer a visão sobre aquilo que ela tem de melhor, para que ela possa realmente crescer e ela possa fazer e explorar o máximo do potencial dela. Porque existe a questão da comunicação silenciosa. A comunicação silenciosa, ela fala muito mais, é a inspiração, é o quanto eu inspiro, é o quanto eu realmente, os meus liderados, eles conseguem olhar para mim e falar bem assim, não, isso aqui é real nela. Isso que ela nos cobra, realmente é visível nela. Porque a melhor forma de comunicar é sendo inspiração dentro desse meio de liderança. Exatamente. E outra coisa importante é a capacidade de ouvir. Às vezes nós falamos tanto que nós não nos atentamos para o que o outro tem a dizer. Então, desenvolver a habilidade da escuta, e uma escuta onde eu consiga compreender, onde o meu juízo de valor ele fique de lado, onde o meu julgamento ele fique de lado, onde o meu liderado ele pode chegar aqui e falar que ele não gosta de mim, está tudo certo, é um direito dele não gostar de mim. Agora, eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, cabe a mim, por que ele não gosta? O que nessa relação da gente pode melhorar? Eu, enquanto modelo de liderança dessa instituição, o que eu posso fazer para que essa relação da gente possa se estreitar e essa percepção dele sobre mim, ela precisa mudar, porque se ela não mudar, ele não vai vestir a camisa da instituição. Se essa percepção sobre mim, ela não mudar, ele não vai me respeitar como líder, ele não vai me enxergar como referência. Então, a comunicação silenciosa, ela começa quando eu me torno referência dentro do ambiente onde eu estou inserido. Exatamente. Perfeito. E isso é o que você trouxe aqui, eu acho que é a essência da empatia. Que as pessoas às vezes falam, empatia é se colocar no lugar do outro. Não, empatia é ter essa percepção de você entender que o outro tem pontos de vista, valores, emoções diferentes da sua, e você abster desse julgamento, do seu auto-julgamento em relação à pessoa, e focar em entender quais são as necessidades daquela pessoa e como você pode se conectar de forma genuína com ela. Então, assim, você trouxe essa contribuição agora maravilhosa, né, que é estar no lugar do outro é como se você vivesse a dor do outro. E a gente não conhece a dor, não sabe por que ela não gosta, de repente... são tantas coisas que podem ter acontecido lá atrás que elas geram uma construção em relação a gente. Eu não gosto de você pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito... Não sei, alguma coisa incomoda a pessoa. Mas você entendendo que aquilo tem algo lá atrás que não tem nada a ver com você, tem a ver com ela, e você tentar desconstruir isso é empatia. Fantástico. Bom, como é que a experiência na prática da enfermagem contribuiu para o seu trabalho na gestão hospitalar? Ver o outro. Quando a gente está lá na ponta, como enfermagem, a gente sabe o quanto a enfermagem ela é solitária, o quanto a enfermagem ela é dolorosa, tá? O quanto
a enfermagem ela é tratada de forma desumana e desrespeitosa. Tá? Muitas vezes nós somos tratadas apenas como mão de obra. Uma mão de obra que tem sentimentos. Sim. Uma mão de obra que tem sensibilidade. Que aquele paciente que a gente passa 30 dias com ele dentro da instituição, no dia que ele vai embora, a parte da gente vai junto com ele. Eu costumo dizer quantos pacientes eu já levei para casa. Quantos dias eu já deitei para dormir, mas eu me lembrava do rosto daquele paciente dizendo, Karine, não me deixa morrer. Ou então, Karine, que bom que você está aqui hoje. Que paz que você me traz. Ou então do tipo, minha filha, ainda bem que você está aqui hoje, porque eu queria ver você hoje. E a gente cria esse vínculo e a gente carrega isso com a gente. Sim. Só que essa dor é solitária. Quantos colegas nossos ou abandonam a profissão ou simplesmente perdem a vida ao longo dela? Tá? Ou pela depressão, ou pela síndrome do pânico, ou pelo autoabandono que essa desvalorização ela acaba trazendo, porque nós temos uma sobrecarga de trabalho imensa, tá? As pessoas falam que nós temos um piso salarial. Nós não temos um piso salarial, nós temos um complemento. Nós começamos uma discussão por um piso que começou num valor, veio pela metade, depois que veio pela metade, aí o Senado não, o Supremo determinou que nós deveríamos ter uma ampliação de carga horária para 44 horas. Nós brigamos a vida inteira para ter uma carga horária de 30 horas, mais de 20 anos transitando no Senado, isso nunca foi aprovado, e de repente alguém bota lá que para a gente receber aquele complemento que não é um piso, a gente ia ter que trabalhar 44 horas. Aí um piso que era 7, que virou 4, que hoje não chega nem a isso. Porque para a gente receber, você tem que trabalhar 44 horas por semana, e isso não acontece na enfermagem, porque a gente nem pode trabalhar 44 horas por semana. Então, estar na gestão, ela me possibilita olhar a dor que o meu colega sente lá na ponta. Entendi. E aqui eu olho e penso o que eu posso fazer para minimizar isso aqui. Porque a gente não pode fazer tudo. Mas se aqui o meu técnico de enfermagem, o meu enfermeiro, na hora que ele vai tomar café, ele pode tomar um café melhor. Ele tem um conforto de enfermagem, ele tem uma cama para deitar. Porque se você olhar, a maioria dos hospitais do Brasil, até 5 anos atrás, a gente dormia num colchão ou num papelão embaixo de uma cama. Quem achava o papelão? Quem não achava, dormia sentado numa cadeira em qualquer lugar, porque não tinha nem sequer um lugar para deitar. Então, ele ter as 2 horas de descanso dele, ele poder deitar numa cama, isso para mim faz parte desta melhoria. Ele sentar para almoçar e ele poder pelo menos comer uma comida digna. Perfeito. Tá? Isso para mim muda. É ofertar para ele uma educação continuada. Dentro da nossa instituição tem educação continuada. Favorece para ele o crescimento pessoal dele, o crescimento profissional e, acima de tudo, ele entender que ele é visto. Nós precisamos ser vistos. Enquanto indivíduos, nós precisamos ser vistos. Então, que ele é visto, que ele é notado, que ele é importante. Talvez fora daquela porta ele possa não representar nada para ninguém. Mas ali dentro, para aquela instituição, ele representa alguma coisa. Então, essa é a melhor coisa que eu posso deixar nesse processo meu de construção enquanto administrador. Perfeito, que maravilha, gente, que bate-papo incrível. Nós estamos falando aqui com a Karine Rezende, e ela estava falando agora sobre essa questão da transição, e nós vamos entrar agora numa conversa falando sobre a visão de futuro dela, né, e sobre essa inspiração que a Karine é. Então, Karine, na sua visão, quais são as maiores lacunas que a enfermagem hoje tem no Brasil? Além da questão salarial que você me falou, né, dessas dificuldades que tem, desse trabalho excessivo que os profissionais acabam tendo, essa sobrecarga de trabalho que a gente vê, o desrespeito, inclusive, que você falou. Então, assim, quais são as maiores lacunas hoje? Primeira coisa, nós precisamos ser vistos como seres humanos. Tá? Nós não somos máquinas. Tá? A gente sai. Eu dou um plantão hoje no base, amanhã eu estou na maternidade, depois eu estou no IBR, no outro dia eu estou no SAMU. Para a gente poder ter uma vida digna, de pelo menos dar uma qualidade de vida para os nossos filhos, ter um carro, ter uma casa melhor, a gente precisa se dobrar em 4, 5, 6 empregos. Perfeito. Então já começa aí, tá? E outra coisa extremamente importante
é que nós sejamos enxergados como ciência. Isso é importante. A enfermagem precisa ser enxergada pela qualidade profissional que ela tem. Perfeito. O papel do técnico de enfermagem não é só aferir uma pressão e aplicar uma injeção como a gente acha. Existe uma técnica por trás disso, existe um conhecimento por trás disso. O enfermeiro não está lá para auxiliar ou assistir aquilo que é realizado pelo médico de forma nenhuma. E os grandes médicos de verdade, eles nem nos veem desta forma. Mas a população, de certa forma, ela ainda nos vê assim. Nós estamos lá para construir um modelo assistencial que traz cura, um modelo assistencial que faz o outro, até no momento da morte, se sentir importante, se sentir especial, se sentir valorizado, se sentir respeitado. A enfermagem, ela cuida e ela dá dignidade até o último instante de vida. Então, essa mesma dignidade que nós damos aos nossos pacientes, é isso que nós queremos para a gente enquanto profissionais. Maravilha. E como que a requalificação, né, ela pode transformar não só a carreira do profissional, mas também a qualidade do atendimento dos pacientes? Quando eu estudo, eu sou um diferencial. Eu digo para os meus alunos todos os dias: seja o melhor em tudo aquilo que você pode fazer. E quando você achar que você é bom, ali você descobre que você precisa aprender mais ainda, porque você não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, mais nós descobrimos que precisamos aprender. E a requalificação profissional, ela me dá essa percepção de que muito pouco eu sei. Sim. Sei tão pouco que aquilo que eu oferto ao meu paciente todos os dias é insignificante diante de tudo aquilo que o conhecimento ele pode me dar para ofertar de forma melhor. Tá, os protocolos da gente, eles mudam anualmente. Existem literaturas que mudam de 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6. Mas tem coisas que eu aprendi. E ao longo desses 18 anos de enfermagem, eles já foram mudando e mudando e mudando e mudando e mudando. Aí agora, no mês do ano passado, em 2024, saiu uma alteração do Tratado de Enfermagem, que talvez seja um dos tratados mais importantes que a gente estuda. Aí agora ele sai com uma modificação que faz a gente repensar tudo que a gente já aprendeu. Então a enfermagem é um aprendizado constante, assim como a medicina, assim como as demais áreas de saúde. Quando eu me requalifico, eu olho para mim com outros olhos. Isto é um segredo. Eu olho para mim e eu enxergo, eu sou bom nisso aqui, mas eu posso ser muito melhor. Porque cada dia em que eu percebo que eu posso ser muito melhor, os meus pacientes, eles receberão de mim aquilo que eles poderiam não receber de outro profissional. Sim. E eu volto para casa com a consciência tranquila de que eu fiz e dei tudo aquilo que eu poderia dar. Ai, que incrível, Karine. E aí, que conselho você daria para o enfermeiro ou enfermeira que está nos assistindo aqui agora, que deseja crescer na profissão, mas sente medo ou insegurança? Se reapaixone. O segredo da enfermagem é a paixão pela enfermagem. Eu nunca me permiti perder a paixão pela enfermagem, tá? Porque isso é muito fácil. Porque quando você chega lá que você não é valorizado, que você não é respeitado, quando você senta numa mesa de um hospital para você poder almoçar, e quando você vai cortar o frango está estragado. E você volta para terminar o seu plantão de 24 horas sem poder comer. Já teve dias de eu sentar na mesa numa ceia de Natal, e a ceia de Natal está estragada. Eu não estava com minha família, eu estava no hospital quando eu sentei para comer. Sabe o que nós comemos naquela noite? Nós comemos naquela noite um pacote de bolacha que tinha na bolsa da médica. E ela pegou e dividiu para todos que estavam no plantão naquela noite, porque não tinha um lugar na cidade aberto para a gente poder pedir um lanche, tá? Então não perca essa paixão. Tá? Quando você perceber que está indo por um caminho diferente, se misture com pessoas que são apaixonadas. Tá? Eu sempre... existe um dado científico que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Eu digo sempre isso. Escolha dentro do seu ambiente de trabalho as 5 pessoas que mais te inspiram. Tá? Não queira aquelas que são piores que você, não, para você estar se sobressaindo e se sentindo bam no pedaço. Não, eu quero ser a pior daquele grupo das 5. Porque eu vou olhar para elas e vou falar assim, não, eu quero evoluir como fulano. Exatamente. Eu quero falar como fulano fala. Eu quero caminhar nos corredores do hospital como fulano. Eu quero me comunicar com as outras pessoas como fulano. Então, quando eu estou rodeada de pessoas que me inspiram a ser alguém melhor, facilmente eu serei alguém melhor. Aí eu não erro. Quando a gente vê dados aí acerca dos erros da enfermagem, a gente percebe o quanto nós estamos vacilando nisso aí, porque nós nos perdemos no longo do processo, influenciado pelos colegas ruins, influenciado pelas decepções da profissão, influenciado pelo desânimo que a sobrecarga de trabalho nos traz. Então, busque estar rodeado de pessoas que fazem você se encantar. Uau, fantástico. Que aula, gente. Não só para enfermeiros, mas para todo mundo. E já chegou o apoio cultural novamente. Vamos ao nosso intervalo e já nós voltamos aqui
aqui com o último bloco desse bate-papo incrível. O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Xande dentro bovino é Friboi. Peça o pedaço quilo R$32,80. Costela suína em tiras congelada quilo R$10,80. Filé de peito de frango congelado quilo R$18,90. Ofertas válidas até 20 de agosto. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. Pessoas autistas podem ter dificuldades de olhar ou se conectar com os outros. Não responder ou agradecer não é falta de educação. A crise de uma pessoa autista não é birra. E tudo bem estar sempre repetindo. Autismo não se cura, se compreende. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta agora no nosso último bloco hoje do programa Espaço Mulher. E nós estamos falando sobre o tema de construindo carreiras de sucesso, né? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui essa maravilhosa que está conosco, Karine Rezende, que é uma parceira, uma pessoa que nós estamos desenvolvendo também projetos juntos, né? Inclusive, Karine, eu quero que você fale um pouco, né, sobre isso, que além de todo esse empreendedorismo, esse trabalho de gestão que a Karine faz, a Karine também é escritora e, obviamente, né, ela vai participar agora comigo também. Semana passada nós falamos com a Ariane Coelho, que é uma também das coautoras que vão participar de um livro que eu estou embaixadora pela editora Mulher, que se chama Valores que Moldam Pessoas de Excelência. E eu quero que você fale um pouco sobre isso, sobre o seu legado, né? E sobre você já tem outro livro também escrito, né? Fale um pouco pra gente sobre o seu legado, como é que você deseja, né, deixar isso para o futuro da enfermagem e para a saúde como um todo. Isso começou há 14 anos, quando eu criei uma empresa de requalificação na área de enfermagem, para profissionais da área de saúde. Na época nós começamos com um curso de atendimento pré-hospitalar e depois nós acabamos avançando. Hoje nós temos 11 cursos de requalificação na área da enfermagem, voltado para técnicos, enfermeiros e alguns outros cursos voltados para alguns profissionais. Hoje, ao longo desses 14 anos, nós já passamos aí mais de 5.000 alunos por ano, mais de 5.000 profissionais da área de saúde. Também já estive algum tempo na área da docência mesmo, tanto dos cursos de gestão hospitalar, quanto para técnicos de enfermagem. E o legado que eu quero deixar para eles é essa paixão.
É olhar para o outro, enquanto o outro, enxergar o outro como um indivíduo que tem sentimentos, que tem sensações, que tem necessidades, que precisa ser visto com um olhar mais humano, que tem um filho que ama, que tem um pai que ama, que precisa voltar para casa porque tem uma referência de amor em casa. E se ele não encontrar nada disso em casa, que ele encontre dentro do nosso ambiente de trabalho, pelo menos uma forma de ser acolhido e se sentir especial. Perfeito. Então, é isso que eu quero deixar com os meus alunos, com aquelas pessoas que trabalham comigo. E realmente eu comecei a escrever, se eu não me engano, há 2 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, e eu já tenho um livro chamado Uma Jornada de Sucesso. E é justamente voltado para que a gente enxergue que não existe limites. Uma palavra que eu aprendi ao longo da minha vida é que o céu é o limite, uma frase que eu aprendi. O céu é o limite, não existe limites para quem acredita. Para quem acredita em Deus, para quem acredita em si. O maior presente que meu pai nos deixou foi conhecer a Deus. Que maravilha. E quando ele partiu, ele deixou o ensinamento que nós poderíamos ser qualquer coisa que nós quiséssemos ser. Desde que nós voltássemos e acreditássemos naquilo que Deus poderia fazer nas nossas vidas. Que bênção. E o meu primeiro livro, ele fala um pouco sobre isso. Esse olhar que precisa mudar. Sabe? Eu sou filha de um mecânico e de uma dona de casa, mas que formaram todos os filhos dentro de uma universidade, tá? Eu tenho irmãos que têm 4 universidades. Meu irmão agora está concluindo o doutorado dele. Nós somos filhos de um mecânico semi-analfabeto que aprendeu a ler para ler a Bíblia. E nos deixou o legado mais lindo que alguém pode ter, que é o de sonhar que nós podemos chegar ao lugar onde nós gostaríamos de chegar. Então, é isso que eu quero. Que as pessoas acreditem que não existem limites quando a gente consegue enxergar quem somos de verdade. Não importa como o outro me vê, não importa como os outros à minha volta me enxergam. Existe uma percepção sobre mim que ninguém pode mudar. E é essa percepção que a gente precisa encontrar. Tá? Eu tenho um podcast todas as segundas-feiras. E o que a gente mais trata lá é esse voltar do olhar para si. No dia que nós, enquanto indivíduos, entendemos por que estamos aqui, que temos histórias para deixar, que a única coisa que nós vamos deixar desta vida são as histórias, são as vidas em que nós mexemos, são as vidas que nós tocamos. E eu sei que eu serei lembrada. Eu sei que eu serei lembrada pelos meus alunos. Eu sei que eu serei lembrada pelos meus pacientes. Eu sei que eu serei lembrada por pessoas que passaram pela minha vida. Porque sempre foi isso que eu quis deixar. Eu quis deixar marcas de vida nas pessoas, capazes de mudar a vida delas para sempre. Esse é o meu propósito. E às vezes a gente passa muito tempo tentando enxergar qual é o propósito da gente. É verdade. Porque a gente não se enxerga, porque a gente não se vê. A falta de identidade. Porque a gente não consegue enxergar a essência das coisas. Por mais que a gente não creia em Deus, por mais que eu tenha a minha religião por aí, mas existe um começo e um fim em todas as coisas. É verdade. E um dia isso aqui vai acabar. Isso aqui vai passar. E o que eu vou deixar disso aqui? Como eu quero ser lembrado, tá? E uma jornada de sucesso, ele fala muito sobre isso. O que eu posso fazer em mim para construir a minha jornada. Porque o sucesso, ele é muito relativo. O sucesso para você talvez seja se tornar milionária, talvez seja ter milhões de seguidores. Mas para algumas pessoas, o sucesso é só olhar para casa e ver que os filhos são felizes e ver que a família está em volta. Eu sei que para minha mãe, por exemplo, é isso. Ela vê os filhos felizes, ela nos vê nos encontrando em cada condição de vida. Mas eu fico imaginando como será frustrante para muitas pessoas olhar para trás e perceber que não viu os filhos crescer. É verdade. Que não teve um tempo em família. Quantas pessoas a gente vê no leito de morte olhar para trás e se perguntar o que eu vou deixar, o que eu construí. Então, o sucesso para mim é a satisfação de você olhar para trás e falar, eu cheguei onde eu queria chegar. Eu consegui o que eu queria. Eu deixei o que eu gostaria de deixar. E é isso que eu quero que as pessoas que leiam o meu primeiro livro, ou que agora tenham a oportunidade de ler o segundo nessa construção, junto com você, é que elas olhem para si. E elas entendam que o que elas vão deixar é muito mais importante. Porque dessa vida a gente não leva nada. Nada. Mas o que a gente deixa é capaz de mudar a vida das pessoas por várias gerações. Porque a gente vê pessoas que nos inspiram até hoje, que morreram há 100, 200, há 1000 anos. O nosso Cristo morreu há 2000 e até hoje nos inspira. Faz com que a gente queira ser alguém melhor.
Então, que deixemos histórias e legados, onde, anos depois, as pessoas olhem e digam, eu quero ser exatamente como você. E no meu livro, na introdução do meu livro, primeiro livro, ele fala por que eu resolvi escrever. Porque um dia, em um desses cursos, um senhor, ele já deve ter quase 60 anos de idade, ele chegou para mim, ao final do curso, ele disse assim, eu queria te agradecer. Porque muitas vezes eu já tentei jogar a minha ambulância embaixo de um caminhão, porque eu queria me matar. E eu saio daqui e eu encontrei de novo um sentido para a vida. Sabe? Então, isso é o que faz a gente olhar e falar bem combustível, assim, né? Vale a pena. Vale a pena. Porque se você não conseguir deixar nada na vida de alguém, eu vi aquele homem reconstruir a vida dele, eu vi ele se casar novamente, eu vi ele ter um filho, ele mandar as fotos do filho pequenininho dele. Isso. Mas era alguém que já tinha desistido de viver e recomeçou a vida. Então, eu posso não ter feito nada na vida de ninguém, mas na dele, hoje mesmo ele me mandou mensagem de manhã cedo, na dele, eu consegui deixar uma história. Então isso aí para mim já valeu a pena. Uau, gente, que fantástico, olha só. Eu fico muito feliz, primeiro por ter um time de mulheres extraordinárias que vão participar comigo desse projeto, né? E fica um convite para você também, mulher que deseja, que tem um impacto, um legado, um movimento, que acredita que a sua história, que Deus tem colocado uma história no seu coração que pode transformar vidas. Você pode me procurar aí pelas minhas redes sociais, que a gente vai falar sobre essa oportunidade também de você ter o seu legado deixado, eternizado através de um livro, uma coletânea com outras mulheres. E Karine foi assim um presente de Deus estar com a gente, assim como todas as meninas que estão assim participando desse momento. São mulheres que realmente, nós não estamos falando de sucesso financeiro, de sucesso que a pessoa está milionária, nós estamos falando de sucesso de pessoas reais que decidiram sair da mediocridade e que usaram pilares para poder trazer excelência para a sua forma de trabalhar e se destacam por isso e que constroem legados incríveis, estão deixando a sua marca no mundo porque elas têm identidade própria, elas sabem quem são, elas sabem do potencial e do poder que os seus empreendimentos, que o seu propósito impacta na vida das pessoas e elas estão levando isso adiante. Isso é fantástico. Eu realmente fico muito orgulhosa e feliz de ter Karine também participando disso aí conosco. Bom, Karine, se você pudesse resumir sua trajetória, a gente está chegando no final, o bate-papo está tão bom, né, gente? Meu Deus, eu falo que a gente começa aqui pensando, vamos ficar 1 hora conversando, vai ser muito tempo, mas não é muito rápido, quando vê, piscou, já acabou. Se você pudesse resumir a sua trajetória em uma frase de impacto, qual frase seria essa? Boa pergunta. Existe um texto bíblico que ele diz que exatamente como imagina será. É verdade. É assim, a possibilidade de sonhar. Muito bom. Não existe nada que nasça no nosso coração que a gente não tenha capacidade de concretizar. Às vezes nós não temos coragem, tá? Às vezes a gente olha e fala assim, não, isso é muito difícil. Ou então a gente começa com as desculpas. Eu não tive oportunidades, eu nasci numa cidade pequena, meu pai não poderia me dar uma escola melhor, meu pai não tinha condições disso, a minha família não incentivou isso e aquilo. Na verdade, são apenas desculpas. Eu não tive oportunidades. Eu costumo dizer que quando nós não temos oportunidades, nós criamos possibilidades. Sim. E as possibilidades, elas podem ser criadas de todas as formas. Eu só preciso me mover. O segredo é se mover. O segredo é o movimento. O segredo é eu acreditar que eu posso ir além do lugar onde eu estou. Porque hoje é difícil. Mas quando eu dou o primeiro passo, o segundo se torna mais fácil. E quando eu olho para trás, eu vejo o tamanho da caminhada. Tá? Não é um dia, não são 2, são 26 anos de uma construção. Que também não começa aí, que no meu segundo livro, junto com você, eu falo sobre isso, que a minha trajetória de empreender, ela começou quando eu tinha 12 anos de idade. Eu andava com a sacolinha plástica na mão, vendendo produtos de beleza de porta em porta. Olha só. Tá? E eu comecei, eu estudava de manhã, à tarde eu limpava a casa, pegava minha sacolinha, já tinha meus clientes certos. E ele foi a primeira percepção sobre empreender que eu tive, tá? E empreender é muito difícil.
olhar esta outra percepção da enfermagem que não está presa a um hospital, que não está presa a uma unidade de saúde, é muito difícil, porque o mercado não nos absorve como empreendedores. O mercado ainda é muito preconceituoso em relação à enfermagem. Então, empreender na enfermagem é um grande desafio, mas ele pode acontecer. É possível, né? É possível. É possível. Então, só vai, tá? Sonha. Sonha em cores, sonha em detalhes, tá? Que a nossa mente ela seja capaz de dar dimensão àquilo que nasce em nosso coração. Porque se nasceu em meu coração, é porque eu tenho a capacidade de tornar aquilo real. É porque a gente sonha muito pouco, a gente verdade. Se vê muito pequeno. Exatamente. E a palavra de Deus fala que tudo quanto pedirdes com fé, crendo recebereis. Nossa, gente, olha, nós estamos chegando no final. Eu quero que você deixe, antes de nós fazermos a nossa oração final aqui, em agradecimento a essa manhã. Que privilégio poder estar aqui ouvindo palavras tão enriquecedoras para a nossa vida. Eu quero que você deixe seu contato, como as pessoas podem te encontrar pelas redes sociais. Fale para a gente aí, Karine. Vocês podem estar me encontrando pelo Instagram, Karine Rezende, tá? E lá vocês vão encontrar o acesso para a nossa plataforma de cursos, para a nossa empresa de cursos, tá? Eu ainda tenho uma dificuldade com o online, tá? Eu gosto muito do olho no olho, eu gosto de ver o meu aluno na frente, eu gosto que ele expresse a dificuldade dele, eu gosto ainda de pegar na mão dele, eu gosto de mostrar para ele que ele é capaz de fazer aquilo ali. Então, nós estamos em transição para o digital. Perfeito. Mas nós temos uma sede própria em Itororó, tá? Lá nós realizamos os nossos cursos e no Instagram a gente tem lá a divulgação dos nossos cursos, as datas, quem tiver interesse, tá? É só entrar em contato. WhatsApp nós temos alunos também da tem. região inteira. Lá também Incrível, tem tanto pronto. acesso ao meu e-book, uma jornada de sucesso que está disponível na Hotmart, quanto o meu WhatsApp, quanto todas as outras Maravilha. Então acessem Karine Rezende com Z. Karine com C, Rezende com Z. Isso. Para que vocês possam acessar o trabalho dessa mulher incrível. E nós vamos agora inclinar as nossas faces ao nosso Deus, para que a gente possa agradecer por esse momento, esse privilégio de estar aqui nesta manhã. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós clamamos pelo poder, a vida e a virtude que há no sangue de Jesus. Quando, Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, não por costume, Pai, mas por dependência, por saber que não somos nada sem Ti e que através do Seu sangue nós podemos ter acesso ao nosso Pai, ao Santo dos Santos. E pelos méritos do Teu Filho Jesus, nós pedimos nesta manhã que o Senhor venha estar conosco, porque queremos a Deus agradecer e engrandecer o Teu nome por esses momentos especiais aqui. Por poder a Deus ter recebido Karine, essa pessoa que nos inspirou nessa manhã, que trouxe na sua trajetória não só o trabalho, o empreendedorismo, mas também a fé em Ti. E nós somos gratos pela vida dela, nós somos gratos pela existência dela, pelo trabalho e a contribuição que ela tem gerado e impactado no mundo. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa cada vez mais fazer com que ela possa deixar o Teu legado, ó Deus, de inspiração para muitas pessoas, como uma fonte de inspiração, como uma fonte, ó Deus, de renovo para muitas vidas. Nós agradecemos porque aqui nesse espaço tem sido um espaço de colaboração, não somente para o entendimento, para o desenvolvimento de habilidades, de competências, de empreendedorismo, mas também um momento de inspirar as pessoas a terem fé e a crerem em Ti. Por isso nós agradecemos tudo, abençoe toda a equipe por trás desse projeto, abençoe Roselene, idealizadora desse projeto também, que o Senhor possa, ó Deus, cada dia mais abençoar cada vida que aqui entrar e tocar em vidas e em corações que estejam nos assistindo, seja agora e em qualquer momento. Nós agradecemos por tudo, Senhor, te pedimos todas as suas bênçãos e proteção ao longo desse dia. Oramos e agradecidos, certo de uma grande vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, gente, finalizamos essa manhã maravilhosa. Gratidão, Karine, foi um prazer enorme ter você aqui. Acompanhem o trabalho dela, vocês têm muito ali a aprender, porque Karine está sempre trazendo conteúdos incríveis. Então, não só você que é da área de enfermagem, principalmente você, mas também você viu que os conteúdos que ela traz serve para todo tipo de profissional que queira trazer mais humanização, um olhar mais cuidadoso para o seu trabalho.
principalmente servir pessoas com excelência. E vamos lá, um ótimo dia para vocês, todos os nossos ouvintes da Rádio Melodia FM. Ficamos por aqui e até o próximo programa Espaço Mulher. Momento da oração. O Espaço Mulher volta amanhã.